Olá gente, beleza com vocês? Eu sou o professor Mosean, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal, nossa terceira aula do curso de raciocínio lógico matemático para concursos públicos. Se você não é inscrito, por favor inscreva-se, deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais conteúdos aqui para a plataforma, beleza? Sem mais delongas, logo após a vinheta nos encontramos, vem comigo! Então, gente, nesta aula 3 nós iremos de fato trabalhar com as proposições compostas. Nós vamos relembrar o conceito de proposições compostas e depois apresentar os elementos que unem as proposições simples, formando assim as proposições compostas, que são os conectivos ou operadores lógicos. Então vamos relembrar aí a definição de proposições compostas. Vamos lá. Proposição composta é toda frase declarativa, afirmativa ou negativa. Nesse caso, nós podemos ter declarações que afirmam ou negam a respeito de alguma coisa, formada pela ligação de duas ou mais proposições simples, através dos operadores ou também conectivos, tá bom? Operadores ou conectivos lógicos. Tem essas duas denominações. Então vamos lá. Nesse caso aí, nós temos alguns exemplos de proposições simples, que nós já estamos trabalhando com ela desde a aula 1. Temos aí a proposição P, Mosean é professor, proposição Q, Fortaleza é a capital de Pernambuco, e a proposição R, Brasil não venceu a Copa de 2018. Todas elas são proposições simples. Mas agora, preste atenção, eu quero que vocês percebam que eu vou formar novas proposições, que vão ser proposições compostas, porém elas são formadas por proposições simples. Vejam só, por exemplo, Mosean é professor, é a nossa proposição P, está aqui, proposição P. Fortaleza é a capital de Pernambuco, é a proposição Q. Então nós temos aqui duas proposições ligadas por um conectivo, que nós vamos já estudar quem é esse conectivo, pelo I aqui, tá certo? Formando uma proposição composta. Então nós temos que uma proposição composta é aquela formada por mais de uma proposição simples. Pelo menos duas, né? 2, 3, 4, enfim, quantas proposições forem necessárias. Beleza? Temos aí outro exemplo. Brasil não venceu a Copa de 2018. Nós temos aqui Brasil não venceu a Copa de 2018, é a proposição R. O Mosean é professor, proposição P. Então nós temos aí ligada por o conectivo O, tá certo? Esse conectivo também nós vamos estudar daqui a pouquinho. Por último aí nós temos, se Mosean é professor, então Brasil não venceu a Copa de 2018. Nós temos aqui um conectivo que nós chamamos de condicional, se, então, tá certo? Também estudaremos em breve. Beleza, vamos lá, continuando. Vamos começar agora a falar dos operadores lógicos, né? Os famosos conectivos lógicos, tá bom? Então, tanto faz você dizer operadores ou conectivos lógicos. Primeiramente, vamos entender o que são esses operadores ou conectivos lógicos. Sua finalidade é estabelecer o valor lógico da junção de duas ou mais declarações através do cálculo sentencial. Então nós temos aí que a finalidade do operador lógico, na verdade, é pegar todas aquelas proposições simples que formam a proposição composta e dar um valor lógico para aquela proposição composta. Porque cada uma das proposições simples tem um valor lógico individual, tá certo? Mas a proposição composta, ela também tem que ter um valor, e nós vamos saber isso através dos operadores lógicos. Cada um tem um cálculo sentencial específico. Vamos lá. Todo operador lógico terá uma representação simbólica. Então, nós vamos ter um símbolo associado aos operadores lógicos e um cálculo específico. Nós vamos entender direitinho quando conhecermos cada um deles individualmente. Vamos lá. Temos aí o nosso primeiro operador ou o nosso primeiro conectivo lógico, que nós chamamos de conjunção. É o I, né? O nosso primeiro exemplo que nós tínhamos visto é justamente a conjunção. Vamos lá entender quando é que uma proposição composta que tem o conectivo I, né? Ou seja, a conjunção, será verdadeiro. Será verdadeiro quando as duas declarações conectadas também forem verdadeiras. Então, para uma proposição composta com o conectivo lógico I, ou seja, com a conjunção, nós só vamos ter que essa proposição composta será verdadeira quando as duas proposições, ou mais proposições, né, dependendo aí da quantidade, forem também verdadeiras. Caso contrário, ou seja, se tiver pelo menos uma falsa, toda a proposição vai ser falsa. Vamos entender direitinho. Vamos lá, ó. Vou dar aqui um exemplo. Pegamos aí a proposição P, Mosean é professor. Nós sabemos que essa proposição ela tem valor lógico o quê? Verdadeiro. Eu sou Mosean e sou professor. Mosean é professor. Pegamos aí também a proposição Q.
Fortaleza é a capital de Pernambuco. Nós sabemos que Fortaleza é a capital do Ceará. Então aqui é uma proposição falsa. Agora vamos formar uma proposição composta ligadas pela conjunção. Então vai ficar o seguinte, ó. Lemos da seguinte forma. Aqui nós temos o símbolo da conjunção, que é como se fosse um acento circunflexo ou um V aí, né, de cabeça para baixo, tá certo? Então esse é o símbolo da conjunção. P e Q. Nós lemos dessa forma, P e Q. A proposição P e Q fica da seguinte forma. Mosean é professor, ou seja, a proposição P, e a proposição Q, Fortaleza é a capital de Pernambuco. Mas eu não estou interessado, por exemplo, em saber se essa proposição individual é verdadeira somente, ou se essa proposição aqui é verdadeira ou falsa somente. Eu quero saber o valor lógico dessa proposição total aqui, ó. Qual é o valor lógico dessa proposição composta? Aí é onde vai entrar o cálculo sentencial da conjunção. Quando é que uma conjunção vai ser verdadeira? Quando as duas proposições que formam a proposição composta também forem verdadeiras. Nesse caso, nós sabemos que a proposição P ela é verdadeira e a proposição Q ela é falsa. Nós temos aqui que a definição da conjunção nos diz que a proposição composta formada pela conjunção ela só vai ser verdadeira quando as declarações conectadas também forem verdadeiras. Nós temos aqui uma verdadeira e uma falsa. Logo, nesse caso aqui, nós temos que toda essa proposição, ou seja, a proposição composta formada aí pela conjunção, vai ser o quê? Falsa, porque caiu no caso contrário, tá certo? Quando é que uma conjunção vai ser verdadeira? Quando todas as proposições simples também o forem, tá certo? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Essa foi a nossa conjunção. Vamos agora ver a tabela verdade, elemento tão importante aí no estudo de proposições lógicas. Vejam só, tabela verdade aí da conjunção. Considerando duas proposições P e Q, abaixo a tabela verdade da conjunção. Rapidamente, uma explicação do que é essa tabela verdade, tá? A tabela verdade nada mais é do que uma tabela onde estão expressas os possíveis valores que nós vamos ter para as proposições simples, né? Nesse caso, proposição P, proposição Q, tá certo? E depois nós temos aqui o cálculo sentencial da proposição composta, nesse caso, o cálculo da conjunção. E aí nós vamos atribuir os possíveis valores que P e Q podem assumir e ver, né, no final, aí, na última coluna, aqui, o cálculo sentencial, para saber se é um valor verdadeiro ou falso daquela nossa proposição composta. Nesse caso aqui, vamos observar o seguinte, que na conjunção, ó, nós vamos ter aqui os possíveis valores. Nós podemos ter que as duas proposições podem ser verdadeiras. Podem ver, ó, verdadeiro, verdadeiro. Nós temos que a proposição P pode ser verdadeira, enquanto a Q pode ser falsa. Nós temos que a P pode ser falsa e a Q pode ser verdadeira. Ou então nós temos que as duas podem ser falsas. Mas quando é que a conjunção vai ser verdadeira? Quando todas as proposições também forem verdadeiras. O único caso onde nós vamos ter que a proposição composta formada aí pela conjunção vai ser verdadeira, vai ser o caso onde as duas proposições P e Q também forem verdadeiras. Se tiver pelo menos uma falsa, olha aí o que é que vai acontecer, a proposição composta vai ser falsa, tá certo? Então prestem muita atenção nesse operador lógico. Vamos lá continuar. Vamos agora falar da disjunção inclusiva. Essa disjunção inclusiva é o nosso OR, tá bom? E é representado pela letra V, tá certo? Um Vzinho aí, ou então o circunflexo ao contrário também, né? Se você pensar dessa forma, tá certo? A disjunção só é falsa quando todas as proposições são falsas. Ou seja, a disjunção é verdadeira se pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então, se você tem uma disjunção e se você tem que pelo menos uma das proposições são verdadeiras, logo toda aquela proposição composta formada por disjunção inclusiva, nós vamos ter que ela também será verdadeira. Vamos lá pegar aqui o nosso exemplo, ó. Exemplo, proposição P, Mosean é professor, nós já sabemos que essa proposição ela é o quê? Verdadeira. E nós temos aí o exemplo da proposição Q, que Fortaleza é a capital de Pernambuco, é uma proposição falsa. Agora vamos ver a proposição composta formada pelo P ou Q, tá certo? Então nós temos aí uma disjunção inclusiva e nós lemos esse símbolo aqui, P ou Q, tudo bem? Então vai ficar da seguinte forma. P ou Q, Mosean é professor ou Fortaleza é a capital de Pernambuco. Vejam só, Mosean é professor é a proposição P, que é verdadeira. Fortaleza é a capital de Pernambuco é a proposição Q, que é falsa. Então, nesse caso, presta atenção o que é que diz a definição aqui, ó. A disjunção só é falsa quando todas as proposições são falsas.
Se pelo menos uma das proposições for verdadeira, a proposição vai ser verdadeira. Veja só, nós temos aqui uma proposição que é verdadeira e está na nossa disjunção inclusiva. Então, toda essa sentença aqui, toda essa proposição, ela vai ser o quê? Ela vai ter um valor lógico verdadeiro, porque tem pelo menos uma proposição lógica verdadeira. Quando é que a disjunção inclusiva vai ser falsa? Se todas as proposições aqui fossem falsas. Tá bom? Se essa aqui fosse verdadeira e aqui fosse verdadeira, a proposição seria verdadeira. Se tiver pelo menos uma verdadeira, proposição composta formada pela disjunção também será verdadeira. Vamos lá continuar. Tabela verdade da disjunção inclusiva. Considerando duas proposições P e Q, lembrando que podem ter mais proposições, tá bom? Peguei P e Q para facilitar aqui a nossa explicação. Abaixo a tabela verdade da disjunção inclusiva. Então vamos lá, tabela verdade. Olha aí, o único caso que a nossa disjunção inclusiva vai ser falso, quando todas as sentenças ou as proposições simples que formam a proposição composta também forem falsas. Então é muito simples de você ver quando que uma disjunção inclusiva vai ser falsa, quando todas as proposições forem falsas. Se tiver pelo menos uma verdadeira, nós vamos ter aqui que o cálculo sentencial da proposição composta da disjunção inclusiva também vai ser verdadeiro. Dando continuidade aí, ó, disjunção exclusiva, or, ou. Como é que nós vamos representar? Com esse Vzinho aí com a barrinha embaixo, ou também você pode representar com um mais, né, e uma bolinha, né, com um mais aí no centro, tá certo? Ó, como se fosse uma mira. Também você pode representar ou pode aparecer na sua prova desta forma aí, tá certo? Disjunção exclusiva. Quando é ou quais os valores lógicos que a disjunção exclusiva vai assumir? Vejam só. As duas proposições, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, porque permite apenas uma proposição verdadeira. Por isso que a disjunção exclusiva. A inclusiva, se tiver pelo menos uma verdadeira, beleza, pode ter mais. Uma, duas, três. Na exclusiva não. Na disjunção exclusiva, nós vamos ter que tem que ter apenas uma proposição verdadeira para que toda a proposição seja verdadeira. Vamos entender aí um exemplo. Pegamos novamente, Mozen é professor, é uma proposição verdadeira. Fortaleza é a capital de Pernambuco, uma proposição falsa. Agora vamos lá. Ó, nós lemos aí, ó, desta forma, OP, OK, tá bom? Nós lemos essa proposição aqui, essa simbologia dessa forma, OP, OK. Então vai ficar como? O Mozen é professor, o Fortaleza é a capital de Pernambuco. E aí, essa proposição composta, ela tem valor lógico o quê? Aí você vai olhar. Mozen é professor, é uma proposição verdadeira. O Fortaleza é a capital de Pernambuco. Nós sabemos que Fortaleza é a capital de Pernambuco, é uma proposição falsa. Olha o que é que diz a nossa definição aqui. As duas proposições não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então nós temos aqui que uma é verdadeira e a outra é falsa. Logo, se eu tenho uma verdadeira somente, toda a minha proposição aqui formada por essa disjunção exclusiva vai ser o quê? Verdadeira, tá certo? Se aqui fosse as duas verdadeiras, ó, se aqui fosse verdadeira e aqui também fosse verdadeira, a nossa proposição seria falso. Mas não é o caso, nós temos uma proposição falsa e uma verdadeira. E nesse caso, somente uma verdadeira, logo a proposição formada aí por essa disjunção exclusiva também será verdadeira. Agora vamos ver aí a tabela verdade da disjunção exclusiva. Vejam só. Tabela verdade, pegando aí novamente duas proposições P e Q, abaixo temos a tabela verdade da disjunção exclusiva. Temos aí, ó, P e Q, proposições simples, OP, OK. Quando é que OP, OK vai ser verdadeira? A proposição composta aqui na última coluna vai ser verdadeiro quando nós tivermos apenas um valor verdadeiro nas proposições. Vejam só aqui, ó, cada linha dessa aqui representa aí as possibilidades que nós temos para P e para Q. Aqui, ó, se as duas forem verdadeiras, nós vamos ter uma proposição falsa, proposição composta falsa. Se uma for verdadeira e a outra for falsa, nós teremos uma proposição verdadeira. Se uma for falsa e a outra for verdadeira, nós teremos uma proposição composta aí verdadeira. Se uma for falsa e a outra também, nós teremos uma proposição falsa. Nós não podemos ter as duas falsas e nem tampouco mais de uma verdadeira, tá bom? Então, galera, finalizamos aí mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado.
Essa aula realmente ela é um pouco mais extensa, porque começamos a trabalhar com as proposições compostas, apresentando para vocês os nossos conectivos lógicos, mas sem dúvida nenhuma, nós sabemos que quanto mais nós apresentarmos esse conteúdo, definirmos os termos e apresentar bem mastigadinho para vocês, melhor vai ser para você nos seus estudos, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, coloquem aí nos comentários, qualquer dúvida. Se tiver algum comentário, alguma sugestão, crítica também, coloquem aí aquilo que realmente pode fazer melhorar cada vez mais o nosso canal. Show de bola? Então, se você ainda, por favor, não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, porque isso incentiva bastante aqui a produção de conteúdo gratuito na plataforma do YouTube. Show de bola? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula. Valeu! Obrigado por assistir mais esta videoaula. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixe seu like, porque assim você me incentiva a produzir mais vídeos. Temos muitos outros vídeos aqui no canal. Nos vemos na próxima videoaula. Forte abraço!